Olá, vou seguir falando sobre transferência ainda. O outro vídeo ficou bem curtinho, então eu tinha parado quando eu falava sobre analisando projetar no lugar ocupado pelo analista as suas imagens, né, idealizadas do seu outro. Então, esse outro bem entendido são as figuras do perfil infantil, né? As figuras da experiência edípica do sujeito. E o que eu gostaria de enfatizar um pouco mais nesse vídeo são as questões referentes a um momento da transferência bastante importante, que diz respeito aos momentos onde, de fato, a transferência se efetiva de forma máxima, que é quando se está muito próximo de uma situação traumática. O que eu chamo de traumático é o encontro do sujeito com aquilo que faz enigma para ele. Então, isso fica recalcado no inconsciente e, num dado momento, em função do discorrer da fala, né, na situação da análise, num dado momento, para não falar daquilo que não tem palavras, o sujeito transfere. O que significa isso? Significa dizer que ele deposita no analista de certo modo, uma responsabilidade sobre aquilo do que ele não pode rememorar. Aquilo que ele não pode rememorar, ele traz como uma lembrança, como uma reminiscência, como um silêncio. Ele pode trazer de várias maneiras, a partir das suas questões sintomáticas. Mas fato é que aquilo que não pode ser rememorado, ou seja, que não se consegue encadear na fala como um elemento que possa fazer avançar o trabalho de elaboração, o sujeito então transfere. Os silêncios na análise, isso eu mencionei também num outro vídeo, muitas vezes os silêncios, eles são os momentos onde o sujeito se vê sem palavras, ele não sabe o que dizer, porque o que está vigorando não é mais aquilo que na fala comparece como sintoma. O que vigora nesses momentos é a posição fantasmática do sujeito. O que isso quer dizer, posição fantasmática? É o modo como o sujeito, lá na sua constituição subjetiva, se viu, ou melhor, foi visto numa determinada posição objetal que lhe é totalmente desconhecida. Então, esses momentos, né, em que vigora o fantasma são momentos de extrema angústia, porque o sujeito vê que a fala claudica, ele não consegue seguir no seu trabalho de elaboração naquele momento, ele se inquieta bastante, ele pode chorar, ele pode ter várias reações, mas fato é que esses momentos são momentos difíceis na situação da transferência. E muitas vezes, por mais habilidade que um analista tenha, né, são momentos em que, inclusive, pode haver
o rompimento da análise, porque muitas vezes o sujeito fica desconfiado, aparece uma desconfiança em relação ao analista, um sentimento estranho, né, de incômodo com a presença do analista. O que está em jogo aí? O que perpassa essas situações? São momentos onde o sujeito duvida que aquele que ele elegeu como analista pode de fato escutá-lo. São momentos onde, para consistir numa idealização dessas imagens da sua história, né, da sua história edípica, o sujeito coloca o analista, por exemplo, numa posição de berlinda. E esses momentos, né, podem, muitas vezes, como eu acabei de dizer, serem aqueles que prenunciam um rompimento. Há uma situação importante na análise que, de certo modo, se articula com isso que eu acabei de dizer, que é a transferência odienta. A transferência amorosa, ela é esperada, ela é aquela que é, digamos assim, tributária da posição histérica por excelência, que é a suposição de que o outro sabe alguma coisa que pode resolver aquilo que faz sintoma do lado do sujeito. Mas a transferência odienta, ela pode estar nesse viés da presença do fantasma, e ela pode estar, e é muito frequente, quando o sujeito está se aproximando do final de análise, em que ele já trabalhou muitas questões, ele já, digamos assim, desidealizou bastante, inclusive, o seu outro, do qual o analista, volta a dizer, é depositário durante o trabalho de transferência. Ao final, talvez esse seja o pilar mais difícil de se ultrapassar, porque implica em que o sujeito, de fato, não só que ele abra mão, né, de qualquer outro e que, portanto, ele aceite estar sozinho com ele mesmo e se responsabilizar por isso, pelos seus atos, pelo seu discurso, enfim. Mas porque o ódio, ele é não só aquilo que antecede a saída, né, o término de uma análise, mas é aquilo que está no momento de estruturação subjetiva. Então é exatamente esse o ponto. O sujeito terá que ultrapassar as imagens objetais e se defrontar com a angústia enquanto tal. A perda, né, dos seus ideais, a perda da sua consistência egóica, e a responsabilidade, e é isso que se chama castração em psicanálise, a responsabilidade sobre a sua pouca verdade, eu diria assim, no sentido de que toda fala mente, né? Mas há algo nessa mentira necessária, que é o colocar-se no ato de dizer, que diz respeito a essa pouca verdade que há em todo sujeito, que é exatamente isso, o fato de que ele possa assumir, e aí isso seria, pelo menos essa é a leitura que eu faço da castração, ele assumir que jamais ele poderá dizer tudo. Ele pode tudo dizer numa análise, né? Mas ele não dirá jamais tudo sobre o que é o sujeito que o habita.
Então, de certo modo, ele assume a responsabilidade de seguir dizendo, só que numa posição distinta daquela que presidiu sua entrada em análise. Eu vou deixar para conversar com vocês sobre isso, que é um assunto mais complexo, na próxima vez, tá bom? Um abraço, tchau!